Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio, nosso curso de Lógica em Visual G, né, Português Estruturado. Não esqueça de deixar o seu like e assinar o canal para que a gente possa postar mais conteúdos para vocês, isso ajuda aí na divulgação do canal, né? Nós falaremos nessa aula 6 sobre escolha e o caso, tá? Ele é vamos dizer que é uma variação do se e do senão, que serve para algumas coisas e não serve para outras, tá? Então, quais seriam essas diferenças básicas? O escolha, a comparação dele é simples, então ele não compara intervalos, então maior que 0, menor que 4, maior que 5, menor que 7, ele só compara com um valor fixo, tá? Em algumas situações ele pode ser utilizado, em outras não. Então vamos entender a diferença. Vamos supor que eu coloquei lá para ler uma variável de opções e fosse comparar as opções igual na última aula que eu fiz da calculadora, né? Então eu coloco assim, se opção igual a 1, então faz alguma coisa, senão, e vai continuando assim, não é isso? E fecha lá o fim C toda vez que você abre o C, beleza? Nesse caso aqui, ele funciona da seguinte forma, ele fala escolha e entre parênteses, opção. E aí, ele fala assim, caso 1, caso você tiver lá no menu 1, caso 2, caso 3, tá? Ele é válido para comparação com apenas um valor. Eu vou dar daqui a pouco o exemplo da calculadora que nós fizemos no sim, no senão, para vocês verem a diferença. Aqui, o else, o senão dele seria outro caso, tá? E para todo escolha eu tenho que fechar um fim escolha. Então, em tese ele parece mais simples, mas ele não consegue trabalhar em todas as situações. Então vamos ver aqui no Visual G um exemplo, tá? Vou fazer o exercício da calculadora, usando o caso. Então eu coloco lá, variável 1, valor 1, né? Vírgula, valor 2, res de resposta, tudo do tipo real. E vou colocar um operador do tipo inteiro, vou trabalhar com o menu de inteiro para ficar mais fácil, tá? Então, sempre naquela sequência, primeiro valor, operação, segundo valor e resultado, tá? Vou mostrar como é que seria com escolha e caso. Então, eu colocaria da seguinte forma, escreval, né? Escreval, digite o valor. E coloco lá, leia, valor 1. Perfeito? Só que nas opções eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui, escreval, selecione a opção. Opa, pulou aqui. E vou colocar quais são as opções. Então, escreval, ele vai digitar 1 para soma. Beleza? Vou aproveitar essa estrutura que eu já fiz aqui. Vou colocar lá 2, subtração. Vou colocar aqui 3, multiplicação. Vamos lá, 3, multiplicação. E vou colocar o 4, divisão, tá? Ctrl V, 4, divisão. E vou selecionar com a operação. Então vou colocar aqui, leia, op. Tudo bem? Até aqui, pedi o primeiro valor, mostrei as opções que tem no menu para ele e coloco lá, digite o outro valor, né? Então vou colocar aqui embaixo o V2. Isso a gente já tinha feito no sim, no senão, na aula 5, na aula 4, se eu não me engano, com correção dos exercícios, na aula 5. Então vamos lá, como é que seria? Eu falo assim, ó, escolha e entre parênteses coloco o op. Toda vez que eu abro escolha, eu já coloco um fim escolha para não ter problema. Caso não precisa de fim caso, tá? Só escolha que precisa de fim escolha. Então eu falo assim, caso 1, então caso eu tenha escolhido o valor 1, escreval, primeiro fazer a conta, né? Então res recebe V1 mais V2 e coloco lá escreval.
falo o resultado é, e coloco o resto. Tudo bem? Só que aí não tem um senão, eu já vou para caso 2. Então, em tese, ele facilita para algumas coisas. Então, se eu colocar aqui caso 2, que é subtração, ele executa. Se eu colocar aqui caso 3, então vamos dar um espacinho aqui para não ficar colado. Caso 3 seria a multiplicação. Vamos colocar aqui a multiplicação. Vou colocar o caso 4, que seria a divisão. Então, coloco aqui a divisão. E aí, como só tem os 4, o que eu colocaria? Um outro caso. O que seria esse outro caso? Operação inválida. Eu coloco lá, escrevo operação inválida. Tá? Então, vamos executar o passo a passo aqui para ver se ele... Eu vou colocar uma operação inválida, tá? Para ele testar todos já. Então, digite o primeiro valor, 45. Ele colocou essas 4 opções para mim, eu vou colocar a opção 7. Cliquei sem querer e coloquei 56. Ele pula, ó, já vai direto para a operação inválida, né? Que ele sabe que não tem nenhum parecido com esse. Quer ver? Eu vou fazer o que de divisão. Então, vamos lá. Criou aqui, tá? Selecione. Digite o primeiro valor, 45. Selecione a opção 4. Digite o segundo valor, coloco 4. Ele colocou lá o resultado da divisão. Então, assim, toda vez que não precisar de comparação, que geralmente você tiver um menu de opções, é interessante você usar a escolha. E o caso, por quê? Ele é mais simples de utilizar. Agora, toda vez que houver uma comparação de intervalos, do número tal ao número tal, aí já não é viável. Outra coisa que ele não é muito efetivo é comparação com caracteres, tá? Então, assim, funciona, né? Eu poderia ABCD, ele também colocaria a mesma coisa, mas ele é mais efetivo para trabalhar com inteiros no caso de comparação. Mas ele compararia apenas com um valor. Ele não aceita, por exemplo, vamos aumentar aqui para ver, coisas do tipo caso, op maior ou igual a 1, ou não, isso ele não aceita. Ele só compara, ele é bem sistemático, ele só compara com um valor, tá? Como assim? Nem todo exercício eu consigo usar o escolha caso, tem que ser um exercício de opções, quando é a comparação. Então, eu vou deixar só esse exemplo. Caso você queira mais exemplos, me pede nos comentários e eu envio para os seus estudos, tá bom? Mas basicamente ele faz a mesma coisa que o se e o se não, só que o se e o se não consegue comparar intervalos de valores e ele não consegue, tá? O se e o se não consegue fazer 4 ou 5 comparações dentro da mesma estrutura, se valor igual a 1, ou valor igual a 2, ou valor igual a 3, ou valor igual a 4. Aqui no caso não, tá? Eu teria, se fosse do 1 ao 4, seria caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, com a mesma resposta. Então não tem muito sentido, você acaba tendo mais trabalho. Quando é objetivo assim, com opções, vale a pena utilizá-lo, tá bom? Então, te vejo na próxima aula. Se você curtiu, dá um like, assina o canal, compartilha com os colegas, que a gente consegue sempre postar mais conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.